sobre a oração de hoje, o que acontece? Esse fim de semana eu passei e tô passando ainda por um super desafio, que é não ter água abundante em casa. Tipo, tem muito pouquinho saindo, então a gente tá mega economizando. Porque uma bomba quebrou. Foi dias, né? Tá tendo dias muito quentes, então a água no reservatório lá está evaporando, porque faz tanto calor que evapora tipo 25 centímetros por noite, por dia, sei lá, é meio doida, mas eles estavam explicando. Enfim, aí compraram um caminhão-pipa, não sei o quê, mas ainda tá acontecendo uma coisa que ainda não restabeleceu como é. E aí eu tenho pensado muito nisso, tipo, por mais que eu já seja uma pessoa consciente, o que eu poderia fazer mais e melhor para contribuir com a diminuição do gasto, sabe? É, tem coisas que dá pra fazer, tipo, já tomo um banho rápido, mas eu acho que ainda dá pra tomar mais rápido. Dá pra desligar mais vezes pra ensaboar. Porque às vezes a gente fica numas de preguiça, cara. Se a gente entendesse o quanto isso é muito sério, muito sério, muito sério, nós estamos usando todos os nossos recursos que a gente não sabe quanto vai durar. Uhum. É, Eu tava pensando sobre isso. a gente só usa, né? Só usa, usa, usa. É, A e, água potável, né, cara? E é um sistema que não sei se funciona bem assim. Que a água da descarga, por exemplo, é uma água que é perdida, né? Por exemplo, né? Você dá descarga numa água limpa, né? Que é perdida. Eu penso isso. eu também, Reflexões. total. Então, uma das coisas que eu cheguei à conclusão é de que dá pra dar menos descarga. Você pode juntar um pouco de xixi, sei lá. Cuidado que eu lembrei da fala do Bolsonaro. Aff, Maria, o quê? Ah, que ele falou que era para usar o banheiro, né? Defecar um dia sim, um dia não. Para economizar. Ai, meu Para Deus. economizar água. Quem diria? Eu tive uma fala parecida com a de alguém que eu não admiro. Não, mas Não, amiga, mas eu é tô uma entendendo, ideia. assim, eu acho que é um. Eu vou muito assim pelo modo de vida, igual você tá falando, né? Mais sustentável e talvez organizar esse desempenho mesmo, assim, particularmente, quem pode, né? Cisterna, enfim, fazer um sistema diferenciado de captação de água, tudo isso, né? Tem muita coisa para fazer, assim, para inovar de água, de Não é, tipo, energia. a próxima reserva nossa, Falta financeira, incentivo, vai ser inclusive, pra. do governo para Falta. isso. Vai ser pro teto solar. Isso é uma decisão que a gente já tomou mesmo. Mas é isso aí. O que que você pode fazer na sua micro rotina que vai juntar com mais 200 milhões. Não, porque não são 200 milhões no Brasil que tem Porque assim, o recurso negócio da de água água pra é um nada, mas enfim. problema estrutural, governamental, global, de meio ambiente. Né? É. Então, vamos orar pelos nossos recursos. Vamos lá. Queria agradecer a todos os elementais que, em energia, cuidam do que a gente tem aqui no planeta Terra, zelam com muita sabedoria para que esses recursos não sejam exterminados por nós humanos e para que tudo floresça sempre da melhor forma e buscando o equilíbrio. Quero mandar uma energia para todos esses elementares que precisavam mais da nossa atenção. E acho que essa energia pode ir para o planeta nesse sentido de elementos da natureza. Gratidão a todos os elementos que compõem a natureza, que eles A energia recebam vital que eles contêm, né? Que eles têm. isso, a energia vital que eles contêm, que eles recebam a nossa graça, a nossa alegria, a nossa admiração, que eles consigam sentir a paz que habita nossos corações agora e que eles continuem nos ensinando, que a gente pode melhorar demais ainda, que eles continuem ensinando os nossos corações a nos comportarem como seres mais solidários, mais respeitosos, mais humanos no melhor da palavra. Ah, sim. É isso, que assim Importante. seja. Amém. Que a gente use melhor nossa Sem inteligência. eles não há vida, né? Sem água, não há vida. Não há vida na Terra, é isso. Não há vida. É, né? Que Não há sério vida. isso. E as pessoas passam batido, tipo, acostumadas. Então, quando a gente é privado de alguma Eu não coisa, sei é muito quando se a a gente é gente. muito afim da vida, sabe? De Tô novo muito assim isso? com. Você falou isso ontem. Por que você trouxe de novo? Porque é o que eu tenho pensado, né? Assim, faz parte dessa questão dos conflitos humanos e tal. Não sei. Se a gente fosse afim da vida, assim. A gente tem prisões, né? Que impedem a gente de ver a vida, de viver a vida. Da Sim. forma que a gente se constitui enquanto sociedade, enquanto educação, tudo isso. Então, assim, isso me faz pensar assim, não sei.
Se a gente tá afim da vida, assim. Tô fazendo uma provocação, né? Porque olha o que a Sim, gente tô faz, né? pensando sobre isso. Mexendo na luz aqui, pensando sobre A isso. gente não se importa muito, assim, com nada. Nem com o planeta, nem com o nosso corpo, né? Então, Nossa, é isso é como. muito sério. Sabe por quê? Porque a gente escolheu estar aqui. Existe um plano e a gente escolheu estar aqui. Tipo, entende? Fazendo isso, tomando essas atitudes, é tipo tá cagando pra você mesmo, pra tudo. É um alto nível de boicote. É mais do que boicote, é tipo anulação do próprio boicote, porque é tão menos importante que nem o boicote. Entende? Seria um instinto de morte? Vamos adentrar aqui. Mas olha como tá no inconsciente isso. Porque a maioria das pessoas tem medo da morte. Você tem medo da morte, mas você não colabora com a vida? Você não dissemina a vida, não protege a vida, mas tem medo da morte. É, Faz sentido, porque a gente vive em, né, tudo é uma dicotomia, né? É a dualidade das coisas. Ela tá em tudo. Opostos e complementares, então faz sentido. a gente tem medo da morte enquanto desconhecido, né? É. Mas na verdade a gente flerta com a morte o tempo todo, assim. Quando a gente vive um sistema social que nega a vida, com um trabalho compulsório, por exemplo, com um estilo de vida não sustentável, perdão, a gente está negando a vida. Quando a gente se aliena da vida, a gente está propagando a morte. Uma coisa é a outra, né? É o verso e o multiverso. Assim. Mas isso, isso do trabalho tem a ver com o que já existe, né? É sistemático. Sim, A gente está inserido sim. nisso. Então, tipo, eu É, escolho até certo ponto. Eu o escolho problema da energia estudar para não vital, depender do sistema desse jeito, mas muita gente vai ficar a vida toda dependendo. sim, o problema da energia vital e da questão da vida é que ela está perpassada por um sistema socioeconômico e educacional, no sentido de do que já está constituído enquanto sociedade, é isso que você falou. É, É um, é um, é um atravessamento, assim, que a gente, em parte, a gente pode fazer um esforço consciente para romper, para mudar, para transformar, mas tem esse aspecto coletivo. As guerras, né, enfim, o sistema de exploração, era isso, era aí que eu ia classes. chegar. Porque enquanto tá no do outro, sabe? Isso é muito doido também. Como alguém cria uma realidade que prejudica tanto o outro? Porque, na boa, não é a realidade dos chefes, dos patrões. Não é. É um nicho que vive essa realidade de sofrimento, de trabalho exaustivo, de. Mas a gente precisa lembrar sempre que tudo nessa vida é uma escolha. Então, sim, o que você pode fazer para sair dessa realidade, se você que está vendo a gente não Ana, trabalha assim, com alguma coisa que não te favoreça, né? e é uma rede, né, quando você fala assim dos patrões e tal. Eles também estão nessa rede. Também tem a repressão da vida neles. Sim, Porque se eles fazem isso com o outro, eles sim. também estão presos a essa morte, assim, a Não, essa. total. Mas não é que muita gente nem pensa E por nisso, si entendeu? carregam as suas mazelas, carregam sim. Isso eu acho que independe da classe social. É lógico que a gente vai falando de Só coisas que aí a gente diferentes, né? chega Um a num gente fala lugar de de privação de privilégio. fome, exato, sim. Mas eu digo assim, a questão do pulsar vivo, né? Isso é uma problemática para todo ser humano. Assim. Eu me conecto ou não com a vida. Sim, total. De todo ser humano. Isso independe de gênero, classe, total. Mas é que vai passando por várias discussões, né? São muitos atravessamentos mesmo, que muita gente não está disposta. Porque parece mais fácil deixar o negócio solto, deixar a vida me levar. Parece mais fácil. Só que não, a gente está aqui para aproveitar todo o tempo que nos foi dado para evoluir espiritualmente, para evoluir enquanto ser humano, enquanto pessoa, para ser generoso, para ajudar o próximo. E ajudar pode ser muito simples, pode ser ouvir uma pessoa que precisa falar 5 minutos numa fila. Então, assim, tem que haver esse reconhecimento, né? O que sou Deixa eu só eu? acender a minha luz. Estou ouvindo. Tá. Só acender a minha luz aqui. Isso melhora. Porque senão é o que Só um acontece, a pessoa segundinho. vai vivendo dia após dia, ano após ano.
mecanicamente na cartilha ali, porque acha que precisa ser feito e tal. Mas Isso. num belo dia acontece alguma coisa e aí o mundo cai. Ou perde alguém muito próximo. Então, assim, esses chacoalhões me irritam um pouco também, entendeu? Porque eu sou. Ai, vou até me emocionar. Eu sou milimetricamente chacoalhada em todos os meus dias, sabe? Da vida. E aí, eu acho irritante o fato de alguém precisar passar por uma provação, sabe, horrorosa, tipo terremoto na vida, pra conseguir enxergar coisas. Porque as coisas estão ali todo dia, todo dia, todo dia. Não tem essa. Enfim, até uma crítica minha, que eu preciso trabalhar, porque cada um tem seu tempo e seu momento, mas é porque tá tão urgente, isso também não sai da minha cabeça, sabe? Tá tão urgente e é tão sério tudo isso, o fim dos recursos naturais, a responsabilidade com o outro no meio de uma pandemia e comigo mesma, e o amor pela vida. Olha isso, tipo, o assunto se conecta em tudo que a gente tem falado, né, desde que a gente começou aqui. Começou aqui hoje, começou a live, né, o trabalho nas lives. E é isso. Sim. O que fazer, né? Eu acho que tudo que a gente puder fazer, a gente tem que fazer. Tô falando sério, trazer pra gente essa responsabilidade. Já que eu estou dispersa, estou desperta. Não, dispersa não. Estou dispersa. Já que eu. É porque ainda tem muito pra acontecer, eu sei, eu sei. O universo tá entendendo. Já que eu estou desperta, qual é a minha função? O que eu posso fazer pra levar pro outro essa noção, sabe? Esse chacoalhão, porque às vezes realmente a pessoa nunca parou pra pensar. E não é nem por mal, é pela correria do dia a dia, por não ter conhecido ninguém que incentivou, às vezes até conheceu Sim, alguém, mas sim. no momento não deu a abertura para a pessoa falar sobre isso, e aí plantar a semente naquela pessoa, a semente do autoconhecimento, a semente de se importar com o que acontece, a semente de enxergar os sinais. Então, é isso, eu acho que é isso que está acontecendo. Tipo, eu estou voltando para essa responsabilidade que eu tenho. Né? Eu comecei a atender também por isso. Eu me vi terapeuta, aceitei a missão, foi tudo muito rápido e muito natural o que estava acontecendo. O universo me pegou direitinho, no meu ponto fraco, pegou direitinho. E aí é isso, tá? Tô vendo esse movimento acontecer. Uhum. Já que é nítido, né, que eu amo comunicação, tenho o dom da comunicação como jornalista, então eu posso sim usar ela para esse fim também. Tá, cheguei. Interessante. Cheguei no lugar que eu Sim. precisava. A função é essa. Se a gente conseguir plantar essa semente em uma pessoa, já tá ótimo. Imagina, uma pessoa por dia. Em um ano são 365 É. pessoas que vão fazer Lembrar que. isso com mais pessoas e mais pessoas, porque é uma rede imensa. E aí dentro disso tem um outro isso, né? Que é a questão do livre-arbítrio. Que é, assim, crucial para a gente poder continuar discutindo isso e também entender que ninguém muda ninguém exatamente, né? Igual você diz, assim, eu posso tentar, né? Eu posso usar Oferecer. das minhas, oferecer, me abrir, né? Mas a questão, assim, de como eu vou viver a minha vida, o que eu vou Não, é fazer, uma escolha. é Sempre é uma puramente do escolha. livre-arbítrio, assim. É, Da total. responsabilização, responsabilidade, enfim. Né? Aí todas essas coisas que vão se complexando, complexando. Total, total. É, É isso mesmo. A gente pode ir até onde dá pra ir. E às vezes é, também não é é isso, a gente agora. Às vezes pode. a pessoa ouve, a gente já falou, A a gente gente, já especialmente vai, sobre o né? efeito terapêutico. Às vezes a pessoa ouve um negócio agora que vai reverberar daqui 5 anos. Aí, meu Exato. bem, é cada um com o seu cada um e tá tudo Com o certo. seu Mas tempo, com o né? seu tempo. Mas é que eu não posso me privar da minha responsabilidade de falar, de trazer à tona, de plantar essa Sim, semente, de agir. É sim. isso, de Com entrar certeza, é junto isso com o sim. movimento do universo. Aí o que vai ser, só Deus O que a sabe, pessoa vai sempre. fazer, se aquilo vai chegar para ela no É, hoje, no amanhã, no daqui a um ano, é. como isso vai transformá-la, enfim. Sim, claro. Concordo contigo. Não, ainda tem aquilo que a gente já falou também Até porque sobre é ressoar. responsabilidade nossa falar. Né? Aquilo que ressoa pra gente, que faz sentido pra gente, é nossa responsabilidade sempre comunicar. Que não quer dizer que vai estar certo também, que a gente E já que falou entra no isso. nosso livre-arbítrio, né? É, isso. E que não quer dizer que tá certo. A pessoa pode não concordar e tudo bem. E pode se sentir mais conectada com outra forma de enxergar e tudo mais. Mas isso não interessa. Desde que você desperte, pra mim você pode conectar com quem for. Simplesmente faça acontecer na sua vida. Pode ser comigo, pode ser com milhões de outras pessoas que falem sobre isso, que te levem para o caminho do autoconhecimento. Porque, assim, nossas curas emocionais são as únicas que fazem sentido para a gente rever a nossa própria vida e melhorar enquanto ser. Uhum. É isso, certo? Vamos começar? Vamos lá, vamos começar a Nossa primeira leitura. pergunta hoje Claro. é inteligência e instinto mesmo, não é? Sim! Já estou animada. No meu página 68.
Na minha página 76. Inteligência e instinto. Pergunta 71. A inteligência é um atributo do princípio vital? Não, pois que as plantas vivem e não pensam, só têm vida orgânica. A inteligência e a matéria são independentes, porquanto um corpo pode viver sem a inteligência. Mas a inteligência, só por meio dos órgãos materiais, pode manifestar-se. Necessário é que o espírito se una à matéria animalizada para intelectualizá-la. Aí tem uma explicação. A inteligência é uma faculdade especial, peculiar a algumas classes de seres orgânicos e que lhes dá, com o pensamento, a vontade de atuar, a consciência de que existem e de que constituem uma individualidade cada um, assim como os meios de estabelecerem relações com o mundo exterior e de proverem às suas necessidades. Podem distinguir-se assim, primeiro, os seres inanimados, constituídos só de matéria, sem vitalidade nem inteligência, são os corpos brutos. Segundo, os seres animados, que não pensam, formados de matéria e dotados de vitalidade, porém destituídos de inteligência. Terceiro, os seres animados pensantes, formados de matéria, dotados de vitalidade e tendo a mais um princípio inteligente que lhes outorga a faculdade de pensar. Cara, eu não sabia disso. Quer dizer, eu não sabia disso, que a inteligência depende da matéria para se manifestar. Porque os espíritos são inteligentes também. Foi o que eu pensei. Fiquei pensando sobre isso. Tem algo para esclarecer as nossas mentes infortunas neste momento? Porque por que precisa dos órgãos para materializar, gente? Olha lá. Eu fiquei realmente confusa. Vamos lá, 7-2. Bom, Quando vamos eu mais ficava uma no... aí. Isso. É. Acho que ele quer dizer em casos de encarnados. O gato falou. Pode ser. Tá. Ah, tá. Entendi. Ele tá falando de inteligência, todo tipo de inteligência. Ele tá falando sobre a inteligência é atributo do princípio vital? Foi a pergunta, né? Olha lá. Ele fala através do cérebro. Porque princípios. Porque Opa, espíritos. espíritos são mesmo inteligentes por si mesmos. Certo. Sim, Certo. ele está dizendo do encarnado aqui, da questão do corpo físico, da necessidade de ter um aparelho físico para comportar essa energia e tal. Ah, tá. Entendi. 72. Qual é a fonte da inteligência? Já o dissemos, a inteligência é universal. Poder-se-ia dizer que cada ser tira uma porção de inteligência da fonte universal e a assimila, como tira e assimila o princípio da vida material? Isso não passa de simples comparação, todavia inexata, porque a inteligência é uma faculdade própria de cada ser e constitui a sua individualidade moral. Demais, como sabeis, há coisas que ao homem não é dado penetrar, e esta é desse número por enquanto. Nossa, deu um fora aqui, tipo, não tá autorizado a saber sobre isso. Não tá Não autorizado. autorizado. Não autorizado. E essa é desse número por enquanto, tipo assim, há coisas que ao homem não é dado penetrar, e essa é desse. Então, tipo, esquece agora. 73. O instinto é independente da inteligência? Precisamente não. Por isso que o instinto é uma espécie de inteligência. É uma inteligência sem raciocínio. Por ele é que todos os seres provêm as suas necessidades. Legal. Legal mesmo. Muito legal. A gente precisa do instinto para reconhecer as nossas necessidades. Mas aí a gente tem as outras coisas, que é a inteligência, que é a individualidade moral, que nos explica o que a gente deve responder ao instinto. Ótimo. 74. Pode-se assinalar um limite entre o instinto e a inteligência? Quer dizer, precisar onde termina um e começa a outra? Não, porque muitas vezes se confundem, mas muito bem se podem distinguir os atos que decorrem do instinto dos que são da inteligência. O instinto dos que são da inteligência. Olha que interessante. Podemos nos categorizar assim É o que você ainda. falou, né? Porque a gente não tem, a gente tem um instinto, que está numa instância Selvagem. ser, e a gente tem a Ser inteligência, do a gente selvagem. tem a consciência, o ego, para poder agir de acordo com o que a gente acha pertinente também. Né? É o que ele está falando aqui, ó. Frequentemente eles se confundem, o instinto e a inteligência, ou o limite deles. Mas se pode muito bem distinguir os atos que pertencem ao instinto e aqueles que pertencem à inteligência. Isso. Muito Seguimos? legal. Seguimos. 7, É exato dizer que as faculdades instintivas diminuem à medida que aumentam as faculdades intelectuais? Não. O instinto existe sempre, mas o homem o despreza.
O instinto também pode conduzir ao bem. Ele quase sempre nos guia e algumas vezes com mais segurança do que a razão. Nunca se transvia. Porque Perfeito. nunca se transvia. Porque nem sempre é a razão. Ah, tá, é outra pergunta. Por que nem sempre é a razão guia infalível? Seria infalível se não fosse falseada pela má educina. Educação, tá aqui. Ah, obrigada, aqui tá errado. A razão permite a escolha e dá ao homem o livre-arbítrio. Olha o livre-arbítrio aí, minha gente. Olha Ó. aí, Falamos gente. sobre ele. Então, no meu tem uma anotação com a letra da pessoa. Eu acho isso ótimo. Tem um asterístico bem nessa frase aí. Seria infalível se não fosse falseada pela má educação. A razão permite a escolha e dá ao homem o livre-arbítrio. Aí tem um asterístico. Embaixo tem um asterístico e tá escrito assim, com a letra da pessoa. Cação, pelo orgulho e pelo egoísmo. O instinto não raciocina. Que é isso que ele disse mesmo. Que não está vinculado ao raciocínio. A razão. Ele falou a razão. O instinto. Aí tem uma explicação no livro. O instinto é uma inteligência rudimentar, que difere da inteligência propriamente dita, em que suas manifestações são quase sempre espontâneas, ao passo que as da inteligência resultam em uma combinação e de um ato deliberado. O instinto varia em suas manifestações, conforme as espécies e as suas necessidades. Nós seres, que têm a consciência e a percepção das coisas exteriores, ele se alia à inteligência, isto é, à vontade e à liberdade. Uhum. Ó, o Gabo mandou aí, lê aí. O instinto já foi uma faculdade adquirida em encarnações anteriores e em outros reinos da biologia, até mesmo a pulsação, respiração, quando estivemos no reino vegetal. O instinto Ele é faz parte rudimentar, faz é a sentido. evolução dos seres, né? É. O ser ele se evoluiu através do instinto. E a gente precisa dele pela pulsão de É algo sobrevivência. hereditário, né? É algo que É a gente faz assim. sobrevivência. O Você instinto já me fala que nasce eu com preciso instinto. comer, que eu preciso beber água. É selvagem. E a gente vai domando ele. Porque a gente está inserido num esquema muito complexo, né? Familiar, social, institucional. É muita coisa. A A gente, gente na vai verdade, a gente domando o vai instinto. escolhendo. A gente vai escolhendo qual instinto é, para nós vale a pena em determinado momento, né? A gente escolhe. Dependendo do que Como tá em xeque na vida. qual que é a necessidade, porque se não fosse os instintos, a gente não caminharia para suprir as necessidades. É. A gente não caminharia, assim, a gente ficaria ali, né? Porque o instinto é isso, né? Pensa numa mãe lá no sertão Caçar foi o exemplo do nordestino livro. que precisa buscar água. Vamos voltar aos recursos. É isso, é instinto dela zelar pela própria sobrevivência e cuidar dos filhos. É um instinto Instinto de conservação. idealizado que temos dela. Porque ela pode muito Isso. bem meter o pé, abandonar todo mundo na casa e viver a vida em outra cidade com uma paixão que ela teve. Que passou pela Sim. cidade ali e tal, foi embora, largou tudo. Aí é outro instinto, Aí é né? O outro instinto instinto. sexual. Eu ia falar isso, Instinto do perfeito. instinto. Aí é outro instinto. A gente tem que ver Que é a bom qual a gente instinto você quer pensar responder. nessa complexidade, né? Que é um pouco que a gente já falou hoje. A complexidade do homem, do humano, né? É, Nunca vai ter é uma coisa muito. só para você lidar. Você vai ter que escolher. É, nunca vai ser um negócio só. Até porque o instinto está Ai, totalmente ligado aos desejos também, né? sim. E a gente sempre deseja É o algo. instinto que dá. É o instinto que a partir do instinto que surge o desejo. Né? Mas alguns caminhos Não é? não tem volta. Então, por isso que a gente tem que ficar atento mesmo aos pedidos dos nossos instintos. Porque Que a não gente dá para vai. voltar no tempo. Às vezes, por responder positivamente a um instinto, você vai ferrar o resto da sua vida inteira. Pode ser um instinto de. O que pode ser? Qual seria um instinto de. Dá um exemplo de um instinto de raiva, de violência, de O ódio. instinto. Poxa, o instinto da destruição mesmo, o instinto da morte, né? De aniquilar, da violência. Tudo isso é Não, instinto. mas o instinto está sempre ligado à sobrevivência. Até o sexual. Isso não é instinto. Isso aí Não, é. é o sexual. O sexual é Aqui sobrevivência, porque eu você quer já. procriar. Sim. O sexual é o instinto da conservação. Da Se você não conservação da tivesse um espécie. instinto sexual, você não iria adiante. Mas é porque agora eu já trouxe um outro conceito de instinto, que é o instinto de morte, que o Freud traz, assim, que é o instinto a você voltar a um estado anterior, a você voltar a uma fase anterior do desenvolvimento, como se fosse assim, que é você voltar a um estado de coisas, que é o instinto de morte. Você vai voltar à matéria inanimada. Você vai voltar a não antes da consciência. Esse seria o instinto de morte para Freud. Você vai voltar a um estado inanimado.
E existe, segundo ele, esse instinto dentro de nós, que eles chamam de instinto de morte. Então, quando eu me dirijo para coisas que me autodestroem, eu estou dando vazão a esse instinto, segundo ele. Então, ele faz essa distinção, assim, que não é sempre de autopreservação, seria isso. Assim. Da teoria Entendi. dele, né? Entendi. Aí aqui eu não sei como Ele é que cria um fica. conceito. Entendi. Porque aí eu não sei, né? Mas é um exemplo desse tipo, são as guerras, né? Todas as violências, enfim. Agora você está falando assim, Então, aí isso está seria um vinculado ao instinto que você de. falou mais cedo, sobre essa coisa da não valorização da vida, como é que você falou? É, estaria ligado a isso, é um instinto de morte. Né? Mas assim, é uma teoria, né, gente? Assim. É uma Agora, teoria. o instinto de conservação da vida é muito maior, né? Ele é primordial, assim, na minha opinião. Ele é o que nos trouxe até aqui. Talvez o instinto de morte seja só um reflexo do resquício que sobrou, assim, dessa luta, né? Que é você se desenvolver para a vida. Porque coisas para você viver, outras coisas precisam morrer, né? Então também existe essa dualidade nesse nível, assim. E a gente é muito apegado, né? Total. Se a Total. gente não deixar essas coisas morrerem, a gente A nunca gente teria não se abre espaço para desenvolvido. o novo. É fundamental abrir espaço. Mas uma coisa é fato, o instinto ele já está no seu corpo, né? Ele já está na sua constituição. Ele já vem para ser programado. Louco isso, eu acho. É, especialmente esse de morte, se a gente pensar, tem a ver com o sabotador, né? Interno. Tipo, é esse instinto também, que te joga para baixo. Mas então, aí tem o instinto baseado Eu nas encontro. escolhas do livre-arbítrio, tipo, as escolhas morais, né? O instinto ele não vai ser. Ele não tem essa questão de ser Não moral ou tem, não, né? Que a gente. não tem, eu tava pensando sobre isso. O instinto não tem essa responsabilidade. É zero, tipo, é zero responsabilidade moral. Por isso que a gente tem que. Nossa, é isso, tá? A gente tá aqui, toda a nossa elevação espiritual tem a ver com usar bem o nosso livre-arbítrio. E a gente está num recorte do desenvolvimento. Né? A gente está nesse momento, né? Em que os instintos têm essa força, em que tem a instância do raciocínio. A intuição é outra coisa. Importantemente, né? Não é fixo também. Assim. A gente está em desenvolvimento. Sim, Porque eu gosto de pensar isso porque vão entrando etapas, né? Parece que o instinto é várias. uma etapa bem Rasa. anterior, no sentido assim, todos os seres vivos possuem instintos Vamos usar a de palavra dele? conservação. Rudimentar. Rudimentar, é. Isso, rudimentar. Eles possuem instintos para se desenvolver. Sim. Então, vamos usar os nossos instintos para nos desenvolver, essa é a coisa. Essa é a diferenciação sobre qual instinto eu vou ouvir e qual não vou ouvir. Qual me desenvolve e qual não, qual deteriora, qual me faz andar para trás, Sim, sim, sim. E né? qual instinto também me faz repetir sempre a mesma coisa. Porque aí tá um instinto sabotador no sentido assim que a gente fala. Né? É, que Porque é o às do vezes eu tô meio, né? É o que volta, é o retorno, total. Que foda. São para três instintos, satisfazer então, um instinto fechamos eu fico isso. naquilo, né? Na Fechamos mesma isso, hein? satisfação. Gostei. Gostei bastante. Mas isso aí Não, a gente pode é um aplicar na pouco nossa da vida. teoria, assim. Três É um instintos. pouco. A gente pode aplicar na vida. O instinto, o que eleva, o que retrocede, e o caminho do meio, que é o instinto sabotador, que é a Que repetição, repete. que repete. Às vezes eu tô numa. Eu passei por algo em relação é, àquela necessidade daquele instinto que eu fiquei ali. Ou que eu não satisfiz, ou que teve alguma quebra ali, e eu fico ali. Eu não consigo nem me dar por satisfeita, e nem. Aliás, eu não consigo me dar por satisfeita para seguir adiante. Sei lá, tô pensando aqui agora. Porque repetimos. É. Porque É porque não repetimos. resolveu, né? É porque não Não resolveu. resolveu. E é isso, não resolve, volta mesmo. Aí tem que ver Fica como que lá, resolve, né? batendo. Sem destruir tudo à sua volta. Tem coisa que é fácil resolver, que é só enxergar e pronto, já virou uma chavinha. Mas tem coisa que não. Tem coisa que você fala, e agora? Como é que eu faço? Como é que eu crio um outro caminho? É, porque às vezes dá pra ter ajuda, pra pensar, pra criar esse lugar, pra olhar de fora pro que tá acontecendo, pra enxergar uma saída criativa, né?
É. Mas às Porque vezes nem a ajuda dá compulsão, pra ter, cara. a repetição Porque a já é o decisão vai ego ser sua. repetindo. Desculpa te interromper, mas aí não é É, um instinto. É o ego que faz o que o ego faz do instinto, ou faz com o instinto, ou faz com si mesmo a respeito do que do ele que se é afeta, né? por instinto. Do instinto, né? Do que é por instinto. Aí veio uma iluminação aqui que eu vou resgatando, né? É isso. Que a repetição já tá no ego. A ação já tá no ego, eu acho. É, o ego que usa o instinto, né? Não, isso aqui é assunto para mais de meta, assim. É bom Nossa, até dar uma lida por fora nas teorias que tem do instinto e tal, para poder trazer mais conteúdo, né? muito, Mas muito aqui, assim, mas o interessante pra próprio gente livro é aplicar bem na rico vida. também. É. Eu gosto do jeito que ele esquematizou. Virei fã, assim, depois que assisti tudo, Cara, porque eu vi que sou ele. muito fã também. Agora eu entendi como que ele Sabe por quê? Ele esquematizou. sempre traz um assunto digno de profundidade. Isso é muito maravilhoso, sabe? Muito Sim, porque maravilhoso. as perguntas, né, que foram feitas para esses espíritos. Né? Olha as É, perguntas. foi realmente Que por uma massa. troca de conhecimento. Total, total. É, amiga, eu acho que Que hoje a horas gente são? vai chegando, né? Que aí é 6h29. Show, perfeito. Aí, amanhã, a gente vai para a segunda parte do livro, que é Do Mundo Espírita ou dos Espíritos. Capítulo 1, Dos Ah, Espíritos. tá. Origem e Natureza dos Espíritos. Perfeito. Nossa. Amanhã a gente já vai para esse. Tô Qual que a gente fez? Nós feliz. fizemos o Deus, capítulo primeiro, Deus, as causas Deus. primeiras. E agora ixi, até perdi aqui. Mundo É, da espírita primeira, ou essa foi a primeira dos parte. espíritos. Deus Das e dos causas espíritos. primárias de Isso. Deus. Capítulo 1, de Deus. Mas esse que a gente estava lendo era o capítulo 4, do Ah, princípio é. vital. Ah, é, perdão. Sim. Não, Das imagina. causas primárias, né? É, a primeira parte das causas primárias. E agora a gente vai do mundo espírita ou dos espíritos. Que legal. Show. Então, show. Amiga, muito obrigada pela companhia maravilhosa Eu que sempre. agradeço a companhia, a discussão Gabo, aqui. muito obrigada, Gabo, pela companhia. Que ótimo poder contar Gabo sempre contigo. contribuindo, muito bom Sempre mesmo. contribuindo. É, viramos um trio maravilhoso para a leitura do Livro dos Espíritos aqui na grupa. Ah lá, ele E, falou mais coisa, a gente não viu. nossa, por que que o negócio faz isso? Ele não Não subiu, corre, não né? sobe sozinho. Aí você volta para ver uma pergunta, ele paralisa na pergunta e não sobe mais. O Gabo falou em algum momento, isso, nós agora temos que domar os instintos e não deixar sobrepor a parte racional. Instinto de sobrevivência é um que todos temos. Que interessante. O Gabo mandou, muito obrigada. Que parte será que o Gabo falou que era muito interessante? Que interessante. Eu fiquei curiosa, Gabo. Ele nem vai lembrar agora, será? Depois ele Mas manda lá enfim, pra depois nós ele manda pra nós no no grupo. zap. Nos- Amiga, então um beijo. Um Retornamos beijo, amanhã. amigo. Retornamos amanhã. Tenha um ótimo dia pra você. Vamos pensar em quais Nossa, partes da também. nossa vida estamos respondendo a qual instinto. É Meu uma boa Deus reflexão. do céu, vamos pensar sobre isso. Ah, do Freud, o Gabo Tá bem, falou que ele amiga. achou interessante. É quando você explicou sobre o Freud, o instinto de Ah, tá. Eu vou morte. ver se eu resgato, né? Isso aí, talvez. Agora já Resgata. fomos para outro. Monte Espírita, dos Espíritos. Ficou. Resgata e manda no grupo se achar qualquer coisa, um print, Ah, qualquer é treco. verdade. Então tá. Beleza. Beijo, Beijo. amo vocês, Tchau. bom dia, até amanhã. Até.